Alô você, vamos começar agora com o tempo do crime, artigo 4º do Código Penal. Ó, para quem tá fazendo provas para carreiras policiais em gerais e também alguns concursos de tribunal, tá? Por exemplo, tem área de segurança e transporte do Ministério Público da União, área de segurança e transporte TRT. Putz, basicamente os caras são que fazem a segurança interna dos tribunais, tem porte de arma, é maneiro pra caramba. Isso aqui é questão certa, 1 ao 31. 69, 70, 71, que é o concurso de pessoas, que é o concurso de crimes. O 29 lá, que é o concurso de pessoas. E grande parte da parte especial e legislação penal especial, isso sempre está compondo, fazendo parte do seu núcleo de estudo. Então, não tem muito por onde correr. Você pode tentar correr para um lado, você vai acabar caindo aqui com o tio Evandro de fé e fato. Então, o que trabalha o tempo do crime? Na verdade, o tempo do crime, ele vem complementando a lei penal no tempo, que é o artigo 2º e o artigo 3º. Se você for ver legal, o tempo do crime, a lei do tempo do crime, você sempre vai pegar ali o artigo 3º, o artigo 4º, o artigo 2º. Esse conjunto de artigos, ele faz parte do tópico lei penal no tempo de forma ampla, beleza? E é isso que a gente vai trabalhar. Olha o que ele diz. Ele diz assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, ó, considera-se praticado o crime, ó, no momento, aí vem a parte mais importante, no momento da ação ou da omissão, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Ainda que outro seja o momento do resultado. O mais importante aqui é você saber o seguinte: o princípio que rege o artigo 4º do tempo do crime é chamado princípio da atividade. É isso aqui que cai na tua prova, ó. Princípio da atividade, que é um dos princípios mais importantes do Código Penal, tá? Se você for ver, é esse aqui que vai reger o Código Penal em tudo, princípio da atividade. Agora, antes de eu explicar propriamente dito o princípio da atividade, o que não existe no direito penal? Se você perguntar assim, Evandro, eu já sei que o princípio do artigo 1º, eu tenho o princípio da legalidade, anterioridade e reserva legal. Do 2º, eu tenho irretroatividade de lei mais gravosa, retroatividade de lei mais benéfica, ultratividade de lei mais benéfica e abolitio criminis. Quando eu pego o 3º, eu sei que o artigo 3º, ele é ultrativo, as leis são autorrevogáveis, a lei temporária tem prazo para começar e terminar, a lei excepcional, ela dura enquanto durar a excepcionalidade dela e os efeitos são extrativos, funciona fora do tempo dela, ok. No 4º que você precisa gravar é que rege ele um dos princípios, que é o princípio da atividade. Só que na tua prova ele vem cobrando o princípio, por vezes, do resultado. O Brasil não adotou esse princípio aqui, ó. O princípio do resultado não existe, mas ele está previsto aqui, ó. Ele vem sendo tratado dentro do texto legal, que diz assim: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão criminosa. É aqui que importa de fé e fato. Ainda que outro seja o momento do resultado. O resultado, quando ele fala que ainda que outro seja o momento do resultado, ele fala que o resultado é irrelevante para o direito penal, salvo que no exemplo eu vou fazer ali para você fazer a adequação típica direta. O que é isso? Que, por exemplo, você vai tirar o crime de um crime tentado e colocar ele num crime consumado. Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu vou desenhar um esquema didático ali para você. Depois que eu desenhar esse esquema didático, eu vou colocar toda uma explicação em volta dela e a gente vai explicar menoridade penal, que se dá aos 18 anos. A gente vai explicar como é que funciona o princípio da atividade na ação ou da omissão, horas, exemplos. A gente vai explicar, a gente vai retomar a explicação de coisas excepcionais, onde tem excepcionalidade ali dentro, para que você saia do quarto sem ter nenhum problema, ok? Então, olha, vamos prestar atenção no seguinte, eu fiz um esquema para vocês aqui. Qual foi o esquema que eu estou fazendo? É da lei penal no tempo.
Então, o que interessa de fé e fato na lei penal no tempo? Primeiro, vou montar um esqueminha. Imagina que aqui é dia 1/10/2016, beleza? E aí eu tenho uma linha aqui, que é uma linha, eu vou chamar ela de linha biológica. Olha só, a linha, ela é biológica. Evandro, por que essa linha é biológica? Porque é o seguinte, poucas as coisas no direito penal, ela é absoluta. Uma das coisas que é completamente absoluto no direito penal, hoje, pode vir a mudar amanhã, tá? Mas que é completamente absoluto, é um tema que, porra, esse negócio tá virando quase tabu, que é a menoridade. Ó, menoridade penal. Ela é um tabu, a menoridade penal. Porque é o seguinte, como é que se pensa a menoridade penal aqui? O Arnaldo, ele tem 17 anos de idade. E ele faz aniversário no dia 2/10/2016. Ou seja, ele está um dia antes dele completar a maioridade penal. O STJ veio e diz o seguinte, olha, a maioridade penal, ela se dá a 0 hora e primeiro instante do novo dia que ele completa aniversário. Então a maioridade não é na hora que a tua mãe canta parabéns pra você. Ai, meu filho, eu tive você de parto normal às 8 da noite. Aí a tua mãe força você a ficar sem comer aquele bolo gostoso até às 8 da noite, cara. Fala com a tua mãe, porra mãe, tu é burra pra caramba, você não sabia de nada. Porra, eu não faço aniversário às 8 da noite, eu fiquei aqui um tempão achando, o Evandro foi lá e falou que eu faço aniversário às 0 hora, no primeiro instante do dia que eu completo aniversário segundo o STJ. A senhora não sabe de nada, mãe. É assim que você tem que falar com ela. Então você fica mais velho no primeiro instante do dia que você completa aniversário. Agora, o que acontece com o sistema biológico absoluto para tratar a menoridade penal? Que é um absurdo, mas não interessa esse absurdo, que para a gente o que vale é a questão de prova. Interessa o seguinte, se o cara tem menos de 18 anos, ou seja, se ele está antes das 0 hora e primeiro instante do dia que ele completa aniversário, o direito penal fala que ele não tem capacidade volitiva, psicoativa de conseguir se compreender e entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Diz que simplesmente ele é inimputável de acordo com o artigo 27 do Código Penal e ele não pode responder pelo crime. Beleza, Evandro, mas o que isso aqui tem a ver com o tempo do crime? O que tem a ver com o tempo do crime é o que vai interessar ao momento da ação ou da omissão criminosa. Foi o que eu te falei ali. Pouco importando o momento do resultado do crime, tá? Agora vamos colocar aqui. Você vai pensar assim do Arnaldo, hein? Olha o que você vai pensar. O Arnaldo tem 17 anos, não entende nada, é um adolescente. O direito brasileiro diz que ele não sabe o que ele está fazendo, ele está com uma arma na mão, mas ele não tem a mínima noção, passou a 0 hora, primeiro instante, agora eu entendo tudo, agora eu respondo pelo crime. Então é assim, antes daqui, medida de segurança, não se aplica o crime para ele, passou daqui, ele responde pelo crime. A pergunta é, o Arnaldo, às 23h57 do dia 1/10/2016, faltando 3 minutos para que ele complete a maioridade penal para fazer 18 anos aqui, ele na porta de um prédio lá em São Paulo, saca a arma dele, olha para a vítima e fala assim para a vítima, olha vítima, eu estou subtraindo coisa móvel alheia mediante violência ou grave ameaça ou de qualquer outra forma reduzida a capacidade de resistência sua. A vítima fala, eu não entrego a carteira. Ele fala assim, então no decorrer do roubo, mesmo você não entregando a carteira, eu vou te dar um tiro forçosamente para poder levar o bem. Aí ele vai dar um tiro no cara no decorrer do roubo. Que crime é esse? Teoricamente, esse crime deveria ser o artigo 157, parágrafo 3º, até o momento, porque ele deu um tiro no cara que eu vou chamar de B, o B não morreu e foi socorrido ao hospital, e no dia 10/10/2016, ele ainda está internado, o B. O B está internado com tiro na cabeça. Até aqui, qual é a adequação típica que eu tenho? Ou seja, o cara deu um tiro na cabeça do outro no decorrer do roubo. Até aqui, se a gente for tratar como crime normal, eu tenho um chamado latrocínio tentado, porque no decorrer do roubo, o cara faz o disparo para matar, mas no decorrer do roubo, e evidenciou que ele queria essa intenção, vira latrocínio e de acordo com o STF, vale latrocínio tentado. O problema é o seguinte,
o cara tá vivo aqui e vem a morrer no dia 12/10/2016. Morreu, o que que virou? Virou efetivamente o latrocínio consumado, que nada mais é do que um crime agravado pelo resultado chamado de roubo seguido de morte. Porra, bacana, Evandro. Mas olha só, o Arnaldo deu o tiro, fez o disparo às 23h57 do dia 1º. Faltava 3 minutos para ele ficar maior. Legal. E o que vale pelo Código Penal é o momento da ação ou da omissão. Foi o momento do tiro. Pouco importando o momento do resultado morte, que foi lá na frente. Porque aqui, quando o cara morreu, o Arnaldo já tinha 18 anos. Já reparou? O Arnaldo já tinha 18 anos. Ele fez 18 anos 3 minutos depois do disparo. Ok. Mas ainda assim o Código Penal diz que não tem crime por parte do Arnaldo, porque por ser característica biológica, o Arnaldo não vai passar por nenhum tipo de tratamento psicológico ou por nenhum tipo de, melhor dizendo, nenhum tipo de exame de corpo de delito para testar se ele tinha capacidade volitiva ou não de entender aquilo que ele estava fazendo. O Código Penal é uma merda, mas a gente tem que dar aula dessa porcaria para você passar no concurso, ou seja, por causa de 3 minutos, esse porra não responde pelo crime, ele vai responder em medida socioeducativa. Evandro, mas por que isso acontece? Caráter biológico. Ele, por exemplo, pode ser inclusive emancipado. Olha que absurdo. Se o cara tem menos de 18 anos por fração de segundo, o caráter é absoluto, é considerado menor idade, pouco importa se ele entende ou não. Agora, você sabia que esse cara que tem menor idade penal de acordo com o artigo 27, esse aqui, ó, o Arnaldo, ele poderia ser, por exemplo, maior para a vida civil. Olha só, ele poderia ser maior para a vida civil. Ô Evandro, o que faz o maior para a vida civil? 3 coisas para o cara ficar maior. Se o cara tiver mais de 16 anos e menos de 18 anos, ele consegue se emancipar. Se ele casar, que é a merda universal, tem capacidade para fazer essa cagada, tem condição de ficar maior. Se ele tiver condição de subsistir a sua própria existência, ou seja, vai lá, joga na Loteria Federal e ganha 20 milhões e o pai e a mãe batem nele, ele não quer mais dividir nada com o pai e mãe, ele pede ao juiz para se emancipar. O dinheiro é dele, ele já tem condição de se manter, ele fica. Se ele se graduar, hoje tem tecnólogo de porcaria nenhuma de 2 anos que o cara fica graduado, pô. Se ele se graduar com menos de 18 anos, ele fica maior. Mas a maioridade para a vida civil não alcança o que está acontecendo penalmente no chamado elemento subjetivo do cara. Elemento subjetivo do cara. Porra, Evandro, tá de sacanagem? Quer dizer que por ser caráter absoluto por 3 minutos, pela menor idade penal pelo artigo 27, esse cara aqui vai ser considerado menor porque o que conta é o momento da ação ou da omissão e não o momento do resultado? É exatamente assim que você vai lidar com a menor idade. E isso aqui, ó, quem determinou foi o STJ, o momento da menor idade penal. Esse é o primeiro exemplo, tá? O segundo exemplo, ele leva bem para esse lado aqui. Mas é bem bacana também. Imagina o seguinte, eu vou pegar o Arnaldo de novo, tá? Eu vou pegar o Arnaldo. Deixa eu colocar aqui uma separação para que a gente não bagunce aqui o quadro. Eu vou pegar bem esse meiuca de quadro aqui, para depois a gente fazer uma revisão. Eu vou mostrar para você, no caso do princípio da atividade, um outro exemplo bem clássico. Artigo 121, parágrafo 4º, o que ele diz? O artigo 121 é matar alguém. Matar alguém, artigo do homicídio, pena de 6 a 20 anos. Parágrafo 4º, dá aumento de pena no caso de crime doloso, em caso de dolo, se o cara tiver mais de 60 anos e o cara tiver menos de 14 anos. Vamos gravar uma coisa? Quase tudo ou tudo no direito penal, se o cara tiver mais de 60 ou menos de 14, a punição é majorada. Primeiro, que é mais de 60, então, com o estatuto do idoso. Segundo, que menos de 14 é o chamado violência presumida. Então, tudo que acontecer com menor de 14 e maior de 60, você vai ter uma penalização diferente. Agora, olha que bacana. Matar alguém mais de 60, menos de 14, ok? Ok. O que acontece se o Arnaldo, que é o nosso criminoso padrão ali, ó, o Arnaldo faz um disparo na cabeça do Beto, ó, Arnaldo e Beto. Faz um disparo na cabeça do Beto e o Beto tinha 13 anos de idade. No momento do tiro, ele tinha 13. 6 dias depois, o Beto efetivamente veio a falecer.
faleceu 6 dias após o tiro. Só que o Beto fazia aniversário no outro dia. Ou seja, quando o Beto morreu, o Beto tinha mais de 14. Mas quando foi feito o disparo, o Beto tinha 13. A pergunta é, o Arnaldo, que é maior de idade aqui, agora o Arnaldo é maior, agora ele já tem 18 anos, ele pode responder pelo crime. A pergunta é, o Arnaldo vai responder por homicídio simples ou vai responder por homicídio simples com aumento de pena, porque o cara tinha menos de 14 anos? A gente volta no texto e fala, considera-se praticado o crime no momento da ação da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então o momento é o momento do tiro. Nesse caso, vai ter aumento de pena. Ou seja, o Arnaldo vai ser incluído aqui, ó, atirou no cara que tinha menos de 14. Evandro, mas o cara quando morreu, que tomou o tiro, ele já tinha mais de 14. Não importa. Esse aqui é o chamado momento do resultado. O momento do resultado não conta. Olha para cá o texto. Considera-se praticado o crime, ou seja, os efeitos do Código Penal se dão no momento da ação ou da omissão criminosa, ainda que outro seja o momento do resultado. Ou seja, o momento do resultado lá é completamente irrelevante para o artigo 4º do direito penal. E é isso que a gente vai se pautar até agora, ok? Agora a gente vai trabalhar uma peculiaridade diferente. Crime permanente funciona, eu vou colocar aqui, para que vocês entendam, eu vou dar um exemplo dos crimes permanentes dentro da lei penal no tempo, tá? Dentro, na verdade, do princípio da atividade. Os crimes permanentes são aqueles crimes que se protraem no tempo. Ou seja, você vai ver muito na sua prova isso aqui, ó, se protrai. Evandro, que merda é isso? É que se perfaz a cada segundo. Um exemplo de um crime permanente, na verdade, 2 exemplos básicos do crime permanente, que é bom, é o artigo 159 do Código Penal, que é chamada extorsão mediante sequestro. Esse aqui é um crime bem padrão, tá? Outro é o artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que é o tráfico de drogas. Tráfico de drogas, que é um crime chamado crime de ação múltipla de conteúdo variado. E basicamente você tem aqui uma das formas lá que é bem conhecida é ter em depósito, que é considerado crime permanente. Ou seja, enquanto você tem a droga em depósito, o crime está se consumando. Você imagina o seguinte, o A mais o B resolvem sequestrar o C para pedir o preço do resgate. Eu já tenho isso aqui já está moldado tipicamente no crime do artigo 159, extorsão mediante sequestro do Código Penal, beleza? Ok. E aí, Evandro, o que vai acontecer? O A e o B vão e sequestram o C no dia 1/1 de 2016. E o sequestro dura até dia 1/1 de 2017. Só que o A e o B são irmãos gêmeos univitelinos e fazem aniversário no dia 1/8 de 2016. O que vai acontecer? O C está encarcerado, enquanto o C estiver encarcerado, a conduta criminosa desses dois vai se protrair no tempo, vai se alongar, vai se perfazer no tempo, ou seja, a cada minutinho aqui, dia 1º, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim vai por meses a fio, a cada minuto, a cada segundo, esses dois aqui podem ser presos em flagrante delito, flagrante. O legal é que funciona assim, parte disso aqui, eles obrigatoriamente, se forem pegos, daqui do dia 1/1 até o 2016, até 1/8 de 2016, eles são considerados menores. Então, eles têm que ser apreendidos e as normas deles vão ser regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e eles de jeito nenhum cometem crime, porque eles são menores de idade, vai entrar aqui a regra do artigo 27 do Código Penal. Só que como o crime se protraiu no tempo, que o crime permanente ele está se perfazendo, se eles não liberarem a vítima até dia 1/8 de 2016, daqui para frente, da onde eles cometem 18 anos, mata isso, não existe mais isso, daqui para frente, o A e o B já podem efetivamente ser presos aqui, ó, em flagrante delito, vão responder pelo Código Penal no artigo 159, com todas as nuances que um adulto tem. Ou seja, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja o outro momento do resultado. Ó, momento da ação, está se perfazendo a ação, só que até aqui ele é menor.
Pronto, um minutinho depois a ação ficou, e aí já é a ação de um maior, então vai contar o momento da ação ou da omissão, porque ela se perfaz no tempo. Então isso aqui é acerca dos crimes permanentes. Isso, Evandro, serve para o crime continuado também? Serve. Eu não vou entrar agora no nuance do crime continuado, mas o crime continuado é aquele que o cara usa o mesmo modus operandi e tem a característica lá do artigo 71 do Código Penal. No momento oportuno você vai ficar sabendo, mas funciona tanto para o crime permanente quanto para o crime continuado. Então vamos lá, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja no momento do resultado. Deixei no seu material, o seu material ficou muito bom, tá? Eu coloquei o tempo do crime, se você for, na hora que você estiver movimentando o material, você vai ver que tem toda a explicação do tempo do crime, tem a teoria da atividade, tem que tomar cuidado para não confundir, tá? Porque o quarto é a teoria da atividade, olha só, quarto é a teoria da atividade, totalmente diferente do artigo 6º do Código Penal, que é a teoria da ubiquidade. Ou seja, eu tenho uma diferença, que são teorias, só que aqui diz respeito à lei penal no tempo, e o 6º diz respeito à lei penal no espaço, lei penal no tempo, lei penal no espaço. Então, vamos tomar cuidado para a gente não confundir essa bagaceira, para que vocês não tenham a dificuldade. A gente já viu princípios do artigo 1º, 2º, 3º, 4º, e eu já te dei uma palhinha da lei penal no espaço. Quando a gente trabalha a lei penal no espaço, a gente trabalha o princípio da territorialidade de lei no 5º, a gente trabalha o princípio da ubiguidade no 6º e da extraterritorialidade no 7º. Geralmente, no esquema de aula, ele vem no final de todas as aulas, porque quando você vai falar de crimes que eles se comportam em 3 lugares, que ele pode ser praticado no lugar da ação, da omissão, no lugar onde produziu ou deveria produzir o resultado, a gente vê isso mais na frente, ok? Então, vou fazer o seguinte, já que o material está bem completinho, coloquei também umas questões comentadas para você. Alô, você, o tio Evandro da Lei das Questões Normais, colocou questão comentada. Agora a gente vai fazer 5 questõezinhas que efetivamente são acerca do tópico e vão mudar a tua vida, ok? Maria saiu em busca de diversão na cidade do Rio de Janeiro e, por não conhecer bem a cidade, entrou em um bairro perigoso. No momento, um traficante atirou nela pensando que ela fosse policial. Maria foi levada ao hospital e veio a falecer 2 dias depois do fato. Assim, considera-se praticado o crime no momento em que a vítima foi atingida e não no momento em que ela faleceu. Certinho. A única coisa que eu estava querendo saber aqui, contou um enredo, que é muito cara de SESP-PNB, né, em situação hipotética, e queria saber se era o momento da ação, da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Estava certíssimo. Isso aqui estava texto de lei, pessoal. Artigo 4º do Código Penal, pelo amor de Deus. Vamos para a próxima aí. Se o indivíduo praticar uma série de crimes da mesma espécie, em continuidade delitiva e sob a vigência de 2 leis distintas, aplica-se-á em processo contra ele a lei vigente ao tempo em que foi cessada os delitos, ainda que seja mais gravosa. Tá certo. O legal aqui é que a gente retomou aí a súmula 711 do STF, que diz o seguinte, nos crimes permanentes, nos crimes continuados, a gente aplica a lei do momento da cessação da conduta do agente, ainda que ela seja mais gravosa. Por exemplo, se eu tenho aqui, ó, aquela lei, aquela linha do tempo aqui, né? Imagine o seguinte, o cara está num crime permanente ou num crime continuado e a pena é de 6 anos, depois a pena passa a ser de 10 anos, depois a pena passa a ser de 15 anos. E aí o cara começou o crime aqui, aqui ele foi preso, aqui efetivamente cessou a conduta do agente. Se você for perguntar na regra do artigo 2º, ele vai mandar aplicar a lei mais branda e vai jogar outra atividade de lei mais benéfica, isso se a gente estiver olhando o artigo 2º do Código Penal. Só que quando a gente fala em crime permanente e crime continuado, essa regra aqui do artigo 2º ela não existe. Então não vai existir a outra atividade de lei do tempo. O que vai existir é a chamada súmula 711 do STF, que excepciona essa regra e diz que no crime permanente e crime continuado a gente aplica a lei, a última lei, mesmo que ela seja mais grave. Nesse caso aqui ela é mais grave, a gente vai aplicar a última. Mas não quer dizer que é a mais grave obrigatoriamente. Imagina que aqui fosse 8 anos, a gente ia ter uma segunda lei mais grave. Mas dane-se, ele ainda ia aplicar a última. Quando a súmula fala ainda que seja mais grave, é porque ela quer tirar de fé e fato qualquer dúvida e falar para você que tem que ser a última, mesmo que essa última seja mais grave. Tranquilo?
Vamos para a próxima. A regra do Código Penal é a aplicação da lei do tempo do crime, podendo ocorrer em exceção a retroatividade de lei mais benéfica, ok, tá certo. A outra atividade de lei mais benéfica, ok, tá certo também, mas nunca a retroatividade de lei mais gravosa. Certinho. O que ele acabou de fazer aqui? Ele fez uma junção entre o terceiro e o quarto e ficou perfeito. A gente usa no artigo 4º o princípio da atividade. Considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja no momento do resultado. Atividade. Aí a gente admite no segundo a irretroatividade de lei mais gravosa, a retroatividade de lei mais benéfica, a ultratividade de lei mais benéfica. Tá certinho. A próxima questão. Considera-se praticado o crime sempre no momento em que ocorreu o resultado delituoso desejado pelo agente. Olha a minha cara de socrei só. Tá certo ou tá errado? Putz, cara, se você falou que essa questão aí estava certa, você tem algum tipo de problema, cara. Eu tenho que fazer igual o Socrates, você já viu? Vocês lembram do Cacete Planeta? Aqui, ó. Socrates, ó. Puta que pariu, tá de sacanagem. Não existe, corta essa merda. Fala, não existe o momento do resultado. Momento. Aí o pessoal me pergunta, qual é o gosto da caneta? É ruim, cara. 5. Em relação à aplicação da lei penal no tempo e no espaço, o Código Penal adotam-se, respectivamente, a teoria da atividade e da ambiguidade. Pô, certinho, foi o que eu falei ali, inclusive, na explicação do final. 4º, atividade, lei penal no tempo. 6º, ambiguidade, lei penal no espaço. Então é isso aí, ó. Matamos aí o artigo 4º com muita qualidade, sim, senhor. O que a gente matou? O texto do artigo 4º. Conseguimos matar para você a menoridade penal, falamos para você a excepcionalidade do aumento de pena, que é a mesma regra, por exemplo, quando a gente fala o artigo 121, parágrafo 4º, que dá o aumento de pena no homicídio doloso. Falamos para você também sobre o crime continuado e o crime permanente, quando se protrai no tempo e o momento da ação da omissão ela se prolonga, alongando e entrando, quando o agente ele completa a maioridade penal, então ele vai responder. Lembrando que aos maiores de 18 anos aplicam-se as regras do crime, aos menores de 18 anos aplicam-se as regras do Estatuto da Criança e Adolescente. Demos até uma palhinha ali que é legal, né? Maior se prende, menor se apreende. Serve inclusive na hora que você for escrever uma redação para que você não patine, não faça merda. E é isso aí, estudar para concurso é prolixidade, é fazer sempre a mesma coisa de forma inteligente, sem nunca parar, até conseguir chegar ao seu objetivo, que é ser aprovado no concurso público, tranquilo? Estou aqui com você, Evandro Guedes está na área. Hoje você conheceu aí uma palhinha do Socreyson, é muito importante. Toda vez que você fizer uma merda, o Socreyson vai aparecer na tua aula. Alô, você!